Saudações a todos. Aqui fala o irmão Benedito Rafael. Tenho uma mensagem, não é, por transmitir, uma mensagem muito importante. Deixa eu só consertar isto aqui. Sim, amados. É assim, a mensagem que eu tenho é esta. Alguns, não é? Algumas pessoas, ou seja, alguns de nós, temos tido. Pedimos perdão a Deus, né? Pedimos perdão a Deus, pedimos perdão a Deus. Mas a luz isto aqui está a iluminar bem, né? Eu não sei. Porque não pode deixar meu cu sonhar. Sim, eu estava a dizer que nós pedimos perdão a Deus, isso acontece por várias vezes, né? Mas irmãos, sabe, pedir perdão a Deus, mas você não lutar contra os seus pecados, eu acho que é um pedido de perdão em vão, não é? Você está a imaginar, bem, eu não estou a comparar Deus com o ser humano, só que quero te levar a entender isto. Está a ver alguém, por exemplo, uma pessoa, seu amigo, seu próximo, né? Te pede perdão, não é? Te pede perdão ou ele te ofendeu, não é? Ele te ofendeu e você vai lhe perdoando porque ele pediu perdão. Mas infelizmente ele não está mudando do comportamento. Sempre que ele se perceber que você está ofendido pelas atitudes dele, ele vai te pedir perdão. Mas infelizmente ele não quer mudar-se de atitude, está a permanecer sempre nas mesmas atitudes. Então, essa pessoa você nunca vai lhe perdoar. Não é? Você nunca vai lhe perdoar. Por quê? Porque a pessoa ela não muda. Bem, você até pode vir a lhe perdoar. Não é? Lhe perdoar no sentido de lhe ajudar sempre que você puder, né? Ou lhe ajudar sempre que ele precisar de apoio, porque é bíblico, né? A Bíblia diz que nós devemos perdoar sempre, devemos perdoar mesmo as pessoas, elas sejam injustas conosco, devemos perdoar sempre. Perdoar não significa conviver com a pessoa, mas não ser inimigo da pessoa, não é? Não ser inimigo da pessoa, porque quando você já é inimigo, você já não lhe ajuda, você já não faz nada por ele, então você já é inimigo, não é? O que não pode acontecer, não é? Você é o que o diabo é, né? O diabo ele não pode te ajudar, ele sempre vai, o papel do diabo é te prejudicar sempre, não? Então nós temos que ser como Deus, não é? Deus, ele é o nosso amigo, não é? Nós, em algum momento, somos inimigos de Deus pelos nossos comportamentos, mas em nenhum momento Deus ele é nosso inimigo. Deus ele sempre nos ajuda, não é? Então, é assim que nós também devemos ser com os nossos próximos. Mesmo que eles estejam a nos ofender, né, com as suas atitudes, nós temos que perdoar essas pessoas. Perdoar fazendo o quê? Fazendo o bem e nunca fazer o mal. Aí você perdoou a pessoa. Então, é possível sim perdoar a pessoa, mesmo que a pessoa não mude do comportamento. Não é? Porque afinal de contas, perdoar é sempre fazer o bem à pessoa. Não é fazer o bem. Agora, o que não vai acontecer é a convivência. Não é? É a convivência. Você não vai poder conviver com esta pessoa. Por quê? Porque uma vez que não está a mudar, não é? Está sempre nas mesmas atitudes que te ofendem, então não há como. Não há como, porque já está fazendo de propósito. É o mesmo que acontece
na nossa vida espiritual também, não é? Deus ele sempre nos ajuda, não é? Nos ajuda, está conosco. Mas Deus ele não vai conviver conosco se nós não mudarmos do comportamento. Ou seja, Deus não vai habitar em nossos templos se nós não mudarmos do comportamento. Mas nos ajudar, sempre Ele vai nos ajudar sempre que nós precisamos de ajuda. Mas Ele vir aqui habitar, não há como isso acontecer. Porque nós não estamos a ter aqueles comportamentos, né? Que atrai Deus. Aqueles comportamentos que fazem com que nós sejamos a habitação de Deus. Nós estamos a ter esses comportamentos. Então Deus ele habita no lugar santo. Então enquanto você não se santificar, não buscar a santidade, Deus não vai habitar em você. Mas Ele sempre vai te ajudar. Quando um feiticeiro quiser te atacar, ele pode te proteger contra ele. Não? Então, quer dizer, são exemplos. Então, vocês estão aqui a perceber, né? Estão a entender isto. Um exemplo que eu dei, né, de alguém que não muda, não é de vida, que não muda do comportamento, vive sempre te ofendendo. Não há como você conviver com essa pessoa. Porque está sempre no mesmo comportamento ofensivo a si. Mas você sempre vai poder lhe ajudar, fazendo bem a ele. O mesmo que acontece com Deus. Não há como Deus ele habitar em nossas vidas se nós não mudarmos do comportamento. Mas Ele sempre vai poder fazer o quê? Nos ajudar, nos protegendo das maldades. Não é? Mas Ele não vai poder conviver porque nós não estamos a ser nós estamos a ser sacrifícios agradáveis a Deus, não é? Estamos sujos, e para que nós sejamos a habitação de Deus precisamos de nos santificar, lutar contra o pecado, praticar coisas agradáveis a Deus. É desta forma que você será o templo de Deus, não é? Então tudo bem, não é deste assunto que eu quero falar, mas já acabei falando também deste assunto. Irmãos, a questão de pedir perdão a Deus, nós temos que entender uma coisa muito importante. Não é sempre Deus, aliás, quando você pede perdão a Deus, mas você não muda do comportamento, o que vai acontecer aí é a condenação eterna quando você partir desta vida. Quando você sempre pede perdão a Deus, mas você nunca abandona os seus pecados, você nunca para refletir sobre a sua vida, sobre aquilo que te afasta de Deus. Afinal, eu estou a pedir perdão a Deus pelo quê? Né? Quais os motivos que me levam a pedir perdão a Deus? Ok, eu estou a pedir perdão a Deus porque forniquei. Estou a pedir perdão a Deus porque eu fofoquei. Estou a pedir perdão a Deus porque eu me comportei mal. Eu me comportei mal, né? Diante de algumas pessoas, diante da minha mãe. Eu fiz mal a alguém. Ok, então você tomando esse conhecimento, não é? Tomando essa consciência, então você vai fazer o quê? Você vai pedir perdão a Deus por essas coisas e você vai poder se arrepender e você vai evitar praticar essas coisas nas próximas vezes. Então é muito bom você estar ciente do que você pede perdão a Deus, porque nós temos que, sabes, o pedido de perdão, irmão, é mesmo para não voltar a fazer coisas que você fez anterior, né? Não é? Eu, sim, estou ciente de algumas coisas. Estou ciente. Eu sei que nós temos tido alguns pecados. Pecados que você comete sem saber. Não é? É por isso que é preciso que você peça perdão, mesmo não sabendo do que você está pedindo perdão. Mas pelo menos, né, saber de algumas coisas. Pelo menos
tentar pesquisar um bocadinho algumas coisas que te afastam de Deus para que você não vive a vida de pecado. Não é? Isso é muito importante. Isso é muito importante. É muito bom você saber aquelas coisas que te afastam de Deus. Que quando você estiver diante de Deus a pedir perdão, não é? Saber de que eu estou a pedir perdão por essas coisas. Não é? Por essas coisas. Então você vai lutar contra essas coisas até vencer. Não é? Até vencer. Então, amados irmãos, é muito importante que nós peçamos perdão a Deus, mas com conhecimento de alguns pecados para que possamos nos afastar deles. Porque, em linhas gerais, o pedido de perdão é exatamente esse. Não é? Eu peço perdão porque eu fiz alguma coisa. Então, e devo abandonar essa coisa. Agora, o estar pedir perdão todos os dias, mas a minha vida nunca muda. Irmão, estou perdendo tempo, né? Estou perdendo tempo. Eu preciso de pedir perdão. Mas havendo mudança na minha vida, havendo luta contra aquelas coisas que me afastam de Deus, eu estou a pedir perdão para que Deus possa me perdoar. Agora, você acha que Deus ele vai te perdoar? Não é? Em alguns pecados que você não quer abandonar. É por isso que você precisa tomar conhecimento daquilo que te afasta de Deus. Que quando você estiver diante de Deus a dizer, olha, Pai, peço perdão, você possa saber que eu estou a pedir perdão por isto. E é isto que eu devo abandonar. Então, desta forma que a sua vida vai fazer sentido. Então, a partir de hoje, você comece, não é? A ter um momento, a fazer momentos com Deus, refletindo sobre a sua vida, refletindo sobre aquelas coisas que te afastam de Deus, se informar um pouco sobre a sua vida. Afinal, o que é que eu faço de errado? Não é? Será que o comportamento que eu tenho, será que eu me comporto bem quando estou com as minhas irmãs, com os meus irmãos, com os meus pais? Será que as minhas atitudes elas me aproximam de Deus? Como é que eu sou? Então, luta contra si todos os dias, tenta se melhorar, não é? E acima de tudo, esteja ciente daquilo que você pede perdão a Deus. Não, você deve se conhecer, amado. Você deve se conhecer. Você precisa de se conhecer, e muito até. Claramente que em algum momento essa guerra pode tomar conta. Você não saber de alguns pontos que te afastam de Deus. Mas orando Deus, Ele pode te abrir os seus olhos para que você possa olhar, ver mais pecados. Ver mais pecados. Porque em algum momento nós pensamos que estamos bem, enquanto que não estamos nada bem. Essa guerra que tomou conta. Estamos cegos ao ponto de não vermos nem sequer um pecado em nossa vida, enquanto que são tantos pecados. É por isso que é preciso também ver esse aspecto, né? Clamar pela ajuda do Senhor para poder remover essa guerra que nós temos. Não é? Então, é basicamente isso, amados. Nós precisamos de estar ciente, muitas das vezes, daquilo que nós estamos a pedir perdão a Deus para que possamos vencer. Porque enquanto nós não formos santos, nós seremos o templo de Deus. E se não somos o templo de Deus, seremos vulneráveis à presença do diabo, demônios e tudo mais. Esses demônios eles vão produzindo ódio em nossas vidas, vão nos levando a maus relacionamentos, não é? Vão nos levando a comportamentos comportamentos negativos. Não é essa expressão que eu queria, mas ok. Então, enquanto não formos o templo de Deus, então não seremos boas pessoas. Não seremos boas pessoas. Não seremos boas pessoas. Então, a presença de Deus é muito importante em nossas vidas. Portanto, precisamos de nos olhar. Não é? Você precisa de saber do que você pede perdão.
Claramente que você pode não saber tudo, mas pelo menos ter um pouco de conhecimento e sempre fazer luta, sabes? Irmãos, louvar a Deus não é só o cântico. As nossas atitudes também são os nossos louvores a Deus. Quando você estiver a fazer o bem, quando você estiver a lutar contra o pecado, quando você estiver a praticar o bem, quando você estiver a se comportar bem com os outros, você está a louvar a Deus. Não é? Você está a louvar a Deus. Não é? E desta forma, o seu louvor, não é? Quando você estiver já a louvar a Deus com boca, já vai fazer sentido. Mas quando você está a louvar a Deus com boca, mas enquanto que as suas atitudes elas não são boas, ou seja, o seu comportamento para com os outros não é bom, então aquele louvor é em vão. Porque você está a louvar a Deus com a boca, mas o seu coração está sujo. Então o louvor automaticamente passa a ser em vão. Como é que Deus vai receber esse tipo de louvor? O Senhor não recebe. Porque você está a louvar a Deus, Deus é muito bom, Deus é poderoso, claramente que Deus é isso. Mas Deus ele está sendo louvado por alguém sujo, ímpio, incrédulo. Não é? Alguém mau. Deus vai receber esse louvor? Claramente que não. Deus ele quer ser louvado por alguém que tem um coração puro, verdadeiro adorador. Não é? Sabe, ser um jovem cristão envolve muita coisa. O reconhecimento é um dos conceitos, não é? Reconhecimento é um dos conceitos muito importantes das nossas vidas. Reconhecimento é uma das partes que um cristão deve possuir, reconhecer. Porque nós somos tão pecadores que precisamos de reconhecer o nosso estado, aquilo que nós somos. Porque quando nós reconhecemos, é daí que haverá misericórdia de Deus em nossas vidas. Não somos bons, somente Deus é bom. Não é? Somente Deus é bom. Então vamos fazer o seguinte, que nós precisamos de que os nossos comportamentos, as nossas ações são muito fundamentais. Não é? Porque aquele louvor que nós fazemos com a boca só vai ter sentido quando nós tivermos boas ações. Não é? Quando nós tivermos um bom comportamento. Só vai ter sentido quando for assim. Fora isso, não vai ter sentido. Então, é basicamente isso. Alinhe a sua vida com a palavra de Deus. Busque agradar a Deus. Busque fazendo a vontade do Senhor Deus. E você vai ser uma pessoa muito feliz para todo sempre. Você vai ser uma pessoa muito feliz. Então, que Deus possa te abençoar. Então, basicamente isso, amado. Não basta cantar perdão todos os dias, mas você não muda. Não, você tem que mudar. Todos os dias você precisa de ver a sua vida. Afinal de contas, as coisas que têm me afastado do Senhor. Então é dessas coisas que eu estou a pedir perdão. Então tenho que combater essas coisas. Porque sabes, as suas ações, elas são louvores a Deus. Não é? Porque você é cristão. Mas pode ser que você odeie alguém. Não é? Agora, quando você estiver todos os dias a cantar perdão todos os dias a Deus, mas você nunca deixa de odiar as pessoas, nunca deixa de odiar alguém. Irmão, aquele louvor que você estará a fazer, não é? Digamos que não será louvor. E você estará a fazer aquilo em vão. Porque você louva a Deus, mas depois daquele louvor, você tem ódio com um irmão. Não, você tem ódio com um irmão. Então, antes de louvar a Deus, você precisa de consertar esse caso. Se limpar, se purificar. E começar já a oferecer o culto a Deus.
É por isso que a Bíblia diz que ah, vocês se vê prestar a culto a mim ou oferta a mim, mas sabendo que tens algum problema com o irmão, primeiro resolve esse caso, depois é que vem ofertar, vem ofertar, entregar a oferta. A oferta pode ser louvor, pode ser adoração, é adoração, elas não pode ser é louvor, é adoração, não é? E tantas outras coisas. A pregação, a oração. Então, antes de você oferecer a sua oferta a Deus, mas sabendo que você tem um problema com o irmão, primeiro resolve esse problema, depois é que vai louvar a Deus, depois é que vai oferecer culto a Deus. Não, então, amar alguém é um louvor a Deus. Não pensa que louvor é simplesmente cantar com a boca, não. Mesmo amar alguém é um louvor a Deus. Ajudar alguém é um louvor a Deus. O que você está a fazer? Não nos limitemos apenas com aqueles louvores com a boca, não. Até que os verdadeiros louvores, na verdade, são esses. É na prática. Não, é na prática. Ajudar alguém é um louvor a Deus. É um louvor a Deus. Porque com a boca até que pode não ser um louvor. Se você não andar no amor de Deus. Se você simplesmente está a louvar a Deus com a boca, mas você não anda no amor de Deus, então aquelas palavras que você vai falando com a boca não será louvor, não será nada. Não será nada. Para aquele louvor que você faz com a boca, só faz sentido se você anda no amor de Deus. Se não anda no amor de Deus, então aquele louvor que você faz com a boca não será nada. Não será nada. Deus ele não vai receber, porque o seu coração não está bom, está sujo. O que Deus pode receber é o reconhecimento desse, o reconhecimento é quando você estiver a reconhecer a sociedade e precisando de uma mudança. É daí que Deus ele pode receber esse tipo de oração. Mas quando você está meio sujo, mas mesmo assim você vai louvando a Deus, não é? Depois de ter louvado a Deus, você volta naquela sua vida de odiar as pessoas, de focar, irmão. É um louvor em vão. É um louvor em vão. Então, é muito bom não é? Sermos pessoas santas, pessoas que fazem a vontade do Senhor. Os nossos bons comportamentos são louvores a Deus. Então, quando nós estivermos a andar no amor de Deus, na palavra de Deus, sabes, aqueles nossos louvores que nós fizemos com a boca são muito agradáveis a Deus. Não é? São muito agradáveis a Deus. Porque Deus está sendo louvado, está sendo elogiado por alguém que anda no seu amor. Agora, uma pessoa que não anda no amor de Deus, anda no ódio e está louvando a Deus, Deus não sente-se satisfeito, né? Não sente-se elogiado por esse tipo de louvor. Porque é um louvor fingido. Não é um louvor fingido, não é um louvor verdadeiro. Um louvor verdadeiro é aquele que a pessoa faz, andando no amor de Deus. Mas quando você anda nas coisas que não diz respeito a Deus, e depois você vai louvando a Deus. Não. Isso não é agradável a Deus. É por isso que você precisa de converter-se, né? Lutar contra aquelas coisas que te afastam de Deus, buscando santidade dia após dia, né? Refletir sobre aquelas coisas que te afastam de Deus e pedir que Deus te conceda a força de vencer sempre isso, para que você se torne um verdadeiro filho de Deus. E assim, quando você estiver a oferecer um louvor a Deus, louvar a Deus com a boca e tudo mais, claramente que o seu louvor vai fazer muito sentido. Porque você é uma pessoa que também é uma pessoa que luta em andar no amor de Deus. Não é? Você luta em andar no amor de Deus. Então, é exatamente isso. A terminar, volto a falar da mensagem que eu já falei, né?
que o louvor a Deus, irmãos, não é só com as palavras, mas sim é muito mais, mas é muito mais com o coração. É muito mais com aquilo que nós fizemos para, com os irmãos, para os nossos irmãos. Se não estamos a fazer o bem aos nossos irmãos, se não estamos a amar os nossos irmãos, estamos a louvar a Deus. Não pense que o louvor a Deus é simplesmente quando você estiver a cantar com a sua boca. Não. Saiba que quando você estiver a fazer o bem, a ser solidário com o outro, quando você estiver a ajudar alguém, quando você estiver, não é? A ser uma boa pessoa, a obedecer os seus pais, você está a louvar a Deus com seus comportamentos. É um louvor a Deus. E esse é um louvor verdadeiro. É um louvor verdadeiro quando nós estivermos a obedecer à palavra de Deus. E aquele louvor que nós vamos fazer com pouca já vai ter muito sentido. Vai ter muito sentido. E vai ser agradável a Deus. Não é? Mas infelizmente acontece que com os outros já é ao contrário. Eles vão caindo naquelas palavras bíblicas. Louvam a Deus, mas o coração está sujo. Não é? E Deus não se agrada com essas pessoas. E temos que fazer diferente. Para que o nosso louvor seja agradável a Deus, nem precisamos de andar no amor de Deus. Não é? Lutar dia após dia para que nós sejamos vencedores em nossos pecados, aquelas coisas que nos afastam de Deus, possamos tomar conhecimento disso e lutarmos contra essas coisas. Então que Deus possa abençoar em nome de Cristo. Estamos juntos. Amém.